Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero saudá-lo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre a sua família. Te abençoo nesta hora. E eu gostaria de gravar mais um vídeo aqui do nosso canal, das minhas meditações, meus devocionais, meus estudos da palavra. Mas antes disso, gostaria de pedir que se esses vídeos estiverem te abençoando, curta, compartilhe a nossa página, se inscreva no canal e ajude para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas, tá certo? Vamos dar continuidade aqui a uma meditação que a gente vem falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Hoje de manhã eu estava assistindo a um vídeo, enquanto eu assistia, subiram ao meu coração várias frases, várias declarações, e eu fiz um rabiscozinho, né? E eu gostaria nesta hora de falar um pouco com vocês sobre isso. Para quem me segue, para quem está aí no canal, nós vamos meditar em 1 Coríntios 14, onde Paulo escreve à igreja de Coríntios falando acerca dos dons espirituais. Vamos ler aqui rapidamente alguns tópicos desse texto que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profecias. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que a ninguém entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que me aproveitarei? Se vós não falares por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. E assim que o instrumento inanimado, como flauta ou cítara, quando emite sons e não devem ter bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não discernirdes palavras compreensíveis, mas como se entenderá o que se diz? Porque estareis como os que falassem ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, é sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas deve orar para saber interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Desistirei de orar em línguas? Diria ele, não. Orarei com espírito em línguas, mas também orarei com entendimento, com a mente. Cantarei com espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto ou aquela pessoa que não sabe falar e não sabe entender o amém, depois da tua ação de graças? Visto, pois, que não entendes o que dizes. Porque tu, de fato, dá graças muito bem quando falas em línguas, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós, diz o apóstolo Paulo. Porém, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras, no meu entendimento, do que para instruir a outros, do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Paulo não está aqui dizendo para a gente não falar em línguas. Ele está dizendo, encontre o equilíbrio. E eu fiz uns rabiscos aqui hoje, meditando em tudo isso, e eu gostaria de compartilhar com vocês esses pensamentos. As línguas, elas são uma ferramenta para edificação. Edificação. Eu vou construir dentro de mim algo a partir do momento que eu estou orando em língua, que eu estou falando em línguas. A única evidência que se repete por todo o Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, de que o cristão foi batizado com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas, que nada mais é, esse termo estranhas, do que desconhecidas pela mente de quem está falando.
Inclusive, eu já até falei aqui em outro vídeo, depois eu coloco aí na descrição do canal, tanto o vídeo que eu ouvi para chegar a essa conclusão de hoje, quanto os que eu gravei anteriormente, né, sobre este assunto. O cristão que fala em línguas no seu secreto será uma bomba contra o inferno e suas obras. É como recarregar uma bateria que está em uso. Imagine você como um celular que você usa no final do dia e precisa colocar energia, porque já descarregou. Quando falamos em línguas em nossa vida de oração, enchemos o nosso espírito com uma carga espiritual que vem do Espírito Santo de Deus. Isso tem um propósito, a evangelização. Na hora que eu estava ouvindo aquele vídeo, isso veio muito forte. Por que eu quero orar em línguas? Por que as pessoas buscam orar em línguas? Só existe um propósito para isso. Encher-se do poder de Deus para evangelizar, ganhar vidas, buscar vidas para o reino de Deus. Ser batizados com o Espírito Santo é para capacitar o crente para evangelizar, enfrentar os males que encontramos na obra do ministério. A pergunta que precisa ser feita é: para que eu quero ser batizado com o Espírito Santo? Qual é o meu objetivo? Muitos querem o batismo e as línguas para se exibirem diante dos outros, mostrando que tem mais poder. Imagine, eu vejo muito isso por aí, por onde eu ando. Muito isso. Percebe-se que a pessoa está ali falando em línguas não para que o reino de Deus seja edificado, não para orar e abençoar alguém, mas simplesmente para se exibir. Isso não agrada o coração de Deus, muito menos isso não é genuíno, não é cristão genuíno. Isso aí me remete, sabe o quê? Sabe o que eu lembro quando eu vejo isso? Aquela mulher, adivinha, que Paulo vinha falando, pregando, e ela vinha gritando atrás, adivinhando. E Paulo discerne um espírito de adivinhação e expulsa. E aquela moça é liberta. Tem gente que quer viver dessa maneira. Deus não quer isso para nós. Que o dom de línguas é um dom incrível, gente. É um dom maravilhoso. Mas ele tem um objetivo: capacitar o cristão a ganhar almas. Capacitar o cristão a fazer a obra do ministério. Entendam, amados, que as línguas são para capacitar o crente para a evangelização e não um selo de que essa pessoa tem um poder. Eu vejo tanto exagero da parte de quem proíbe o falar, quanto de quem quer falar o tempo todo. Existe um equilíbrio na palavra de Deus e a gente acabou de ler isso aqui em 1 Coríntios, quando Paulo exorta como proceder com as línguas. É um dom maravilhoso, mas um dom que precisa de equilíbrio, como tudo na vida. Falar em público é para transmitir uma mensagem pelo espírito da profecia. Língua seguida de interpretação, não apenas as línguas, mas fala-se em línguas e em seguida dá-se a interpretação. É isso que o apóstolo fala. Do contrário, se não tem a interpretação, é melhor ficar calado na igreja e falar consigo mesmo e com Deus. É isso que ele está dizendo ali no texto de 1 Coríntios 14. Mas não se cale. Busque esse dom é maravilhoso, irmãos. Muito maravilhoso. É um dom que vai edificar a nossa vida, nos recarregar no reino de Deus. Busque o falar em línguas, busque o equilíbrio. Não aceite ficar sem essa ferramenta que o Senhor já nos deu. Mas, em alcançando este dom, seja sábio e use como as Escrituras ensinam. 1 Coríntios é claro sobre o assunto. Medite em casa sobre isso. Né? Tome a Bíblia e faça um estudo sobre isso aí. Não precisa nem de explicação quando a gente lê 1 Coríntios. Ele, por si só, já revela, né, o que a palavra de Deus nos ensina acerca disso. E ele dá continuidade aqui acerca dos dons. A face dos dons na igreja. Irmãos, não sejais como meninos no juízo, na malícia, mas sim sede crianças quanto ao juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Sede homens amadurecidos. Né? Ele nos chama à maturidade, amados. Meu Deus, quem precisa de aceitação, quem precisa ser visto, estar à baila, ficar falando em línguas para ser visto, são meninos, são infantis. Não seja infantil. Seja maduro. Seja equilibrado. Busque o equilíbrio da palavra de Deus. As línguas são um sinal, né? Ele vai falar mais aqui. Depois vocês podem ler com calma o texto inteiro. Aí ele fala sobre a ordem no culto. Se um está falando, o outro espera o outro falar. Não fica falando todos ao mesmo tempo.
Uma coisa que eu observo muito no meio das igrejas é esse mover de oração. Não se observa o que está sendo orado e um começa a falar uma coisa e outro começa a falar outra. Precisa haver ordem, precisa haver decência, mas precisa haver poder. Precisa haver sim este mover. Este mover é bíblico, este mover é verdadeiro, mas esse mover precisa de equilíbrio. E eu quis trazer esse vídeo aqui para ressaltar aquilo que já temos falado. O Espírito Santo, ele tem algo lindo para nós, ele é uma pessoa maravilhosa, ele habita naquela pessoa que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele quer encher os nossos corações e fazer transbordar a ponto de nos fazer instrumentos seus na terra, tá certo? Fica aí mais essa meditação. E medite nesse texto. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, o vídeo que eu assisti. Vou deixar os outros vídeos que estão falando sobre o tema. E vou deixar também o texto de 1 Coríntios 14. E Deus te abençoe por você ter passado por este vídeo, por você ter aberto. E que o Senhor abra os seus olhos para entender a beleza dos dons espirituais. Estamos falando do dom de línguas. Tem um outro vídeo aí que a gente fala acerca dos dons espirituais também. Você pode ouvir, meditar e estudar, tá certo? Beijo no coração, que Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa e breve nós voltaremos com o próximo vídeo, tá certo?